Olá pessoal, então vamos lá. O último tópico antes da P1 que falta a gente falar é um tópico que diz respeito ao potencial elétrico. E é um capítulo inteiro do livro aí dedicado ao tema, tá? Independente do livro que vocês estão usando, que vai falar sobre isso daqui, tá? Então nós vamos falar sobre potencial elétrico e ele é simbolizado pela letra V. Mas antes da gente falar de potencial elétrico, é importante definir uma outra grandeza a partir da qual a gente vai chegar na definição de potencial elétrico, que é a ideia, né, de energia potencial elétrica. Tá? Então eu vou utilizar isso daqui para poder chegar até aqui. Tá? Então eu vou começar falando sobre a energia potencial elétrica. Bom, e aí quando eu estou falando sobre energia potencial elétrica, eu posso remeter à mesma ideia de energia potencial lá na física 1, lá na mecânica, tá? Então, vocês fiquem à vontade para fazer paralelos, né? À medida que eu for definindo, que eu for falando sobre algumas coisas que vão surgir aí ao longo do caminho, tá? Então, é o seguinte. Para eu começar falando sobre energia potencial elétrica, a primeira coisa que eu vou analisar é o comportamento de uma carga teste, tá? Em um campo gerado por uma carga pontual. Então vamos pegar aqui, ó, o nosso sistema de coordenadas x, y, tá? Então eu tenho aqui o meu eixo do y, tenho aqui o meu eixo do x, tá? E aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma carga que é a minha carga pontual aqui, ó, que ela é a carga geradora do campo, tá? Então, em toda essa região do espaço aqui que eu vou analisar, desse plano XY, vai estar sendo gerado um campo E devido a essa carga aqui. Como ela é positiva, esse campo E ele tem caráter radial saindo da carga, tá? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Inicialmente, eu vou pegar uma carga teste, tá? Vou pegar uma carga que eu vou chamar de Q0. Eu vou pegar ela aqui, ó, em um ponto A e vou fazer ela se deslocar em uma trajetória de círculo, tá? Vou fazer ela se deslocar assim, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui da melhor maneira. Tentar ela fazer isso aqui, para ela vir parar aqui, ó, em um ponto B, tá? Então eu vou sair do ponto A para o ponto B com essa minha carga Q0, tá? Então, essa minha Q0, que vai sofrer esse deslocamento, ela está aqui, ó, em um dado momento, tá? E nesse dado momento, ela está sujeita à ação de um campo elétrico devido a essa carga aqui, ó, geradora do campo, devido a essa carga potencial. E como o campo ele é radial, ele está apontando aqui para fora, ó. Então, eu tenho um campo E gerado por isso daqui, que está, na qual a Q0 está sujeita. Ela está sentindo esse campo aqui, nesse ponto aqui, tá? E aí acontece o seguinte, ela vai ser deslocada de A até B. Ela vai ser deslocada de uma quantidade aqui, ó, que eu chamo de dL, ok? Isso daqui a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com uma pequena massa M que se desloca a uma determinada altura dentro de um campo gravitacional, tá? Então a gente pode pensar em uma massinha M, a Terra aqui, e aí eu faço deslocamentos dessa massa, tanto ao longo da mesma altura quanto ao longo da vertical, ok? Então é o análogo que a gente está querendo fazer aqui. Tá, aí tem uma jogada que é o seguinte, ó. Se eu olhar para esta minha carga Q0, eu vou perceber o seguinte, eu vou perceber que ela está a uma distância fixa, tá, da Q geradora do campo. Então, olha só, se eu colocar um vetor aqui, ó, que localiza esta minha carga Q0, este vetor aqui, ó, é o vetor R, ok? Que vai pegar e identificar a posição dessa carga quando ela está aqui nesse ponto. Em um outro ponto qualquer, você terá um R', ok? Aqui você vai ter um R', que na verdade tem o mesmo módulo, só mudou a direção e o sentido, tá? Mas o tamanho dele acaba sendo o mesmo,
ok? Então não tem grandes modificações com relação a isso daí, tá? E aí o que, que a gente pode fazer nessa situação? Nessa situação eu estou querendo calcular, na verdade, qual é o trabalho que eu realizo para tirar essa carga do ponto A e levar ela até o ponto B. Porque o trabalho realizado para fazer isso daqui, eu sei que ele está associado a uma energia potencial, não é mesmo? Quando eu pego uma massinha M e desloco ela de uma determinada altura para uma determinada altura, e eu calculo qual que é o trabalho que eu gasto para fazer isso, eu estou calculando, na verdade, qual que é a energia potencial gravitacional envolvida naquela situação. Aqui eu estou deslocando a minha carga Q0 dentro de uma região de campo elétrico. Tá? Então eu vou fazer o cálculo de qual é o trabalho para fazer esse deslocamento. Tá? E aí, perdão. E aí eu vou ter uma ideia da energia potencial elétrica envolvida, porque agora quem está atuando aqui é o campo elétrico e, consequentemente, a força elétrica é que vai ser responsável aí para fazer todo o esquema que eu estou querendo investigar, tá? Então, vamos pegar o seguinte, ó. Vamos imaginar que essa Q0, ela está sujeita, devido à presença desse campo elétrico, a uma força F, que é dada por Q0 vezes o valor do campo, correto? Então tá, então essa daí é a minha força que atua sobre essa minha Q0. E essa força ela tem a mesma direção do campo, ela está aqui, ó, ok? Só que o meu deslocamento está acontecendo aqui, ó, em dl. Ele vai fazer esse arco de círculo aqui, ó. Isso daqui, se eu completar essa trajetória, ela vai estar aqui, ó, tá? Ela vai fazer um círculo de raio r, tá? Constante. Então vamos olhar como que seria o trabalho, né, que eu realizo sobre esta carga em virtude da ação desta força aqui, que é a força elétrica. Tá? Então, o trabalho que eu realizaria nesse sistema, ele seria algo do tipo... O trabalho realizado pela força elétrica nesse sistema seria a integral de A até B. Essa definição de trabalho vem lá da física 1, da mecânica. Isso daqui seria a força aplicada sobre a partícula, escalar o deslocamento sofrido pela mesma, certo? Então, isso daqui é a definição de trabalho que vem lá da física 1. Lembra disso daqui? Certo? Então, isso daqui já é pré-definido. Então, eu quero calcular o trabalho, não que eu realize para Q0 sair de A até B. O deslocamento que eu estou fazendo é para ir de A até B. Mas eu quero olhar para o trabalho da força elétrica, porque eu estou interessado em calcular a energia potencial elétrica. Tá? E eu sei também lá da mecânica que o trabalho ele está relacionado com menos ΔU, com uma variação na energia potencial do sistema. Tá? Então, vamos lá. Então, se eu olhar agora, né, para o trabalho da força elétrica, substituir a força elétrica ali, eu vou ficar com a integral de A até B, ok? Da minha Q0 vezes o campo elétrico escalar o meu dl. Como o Q0 ele é uma constante, ele sai fora desse processo de integração e eu fico com a integral de A até B do nosso EdL. Ok? Então tá bom. Então quem que seria este meu EdL aqui? Ó? Este EdL, se eu for olhar para ele, eu posso calcular ele da seguinte forma. Ó. O produto escalar de E com o dl seria o módulo de E, o módulo do dl, cosseno do ângulo entre eles. Ok? Qual é o ângulo entre o E e o dl? Se eu olhar aqui, ó, esse ângulo é de 90 graus. Tá? Então, o cosseno que eu tenho aqui seria o cosseno de 90 graus e isso daqui me daria exatamente zero. Então, esse produto escalar aqui é zero. Consequentemente, né? O trabalho que eu teria para deslocar a partícula de A até B para a força elétrica, isso daqui seria igual a zero. Tá? Então, o trabalho realizado pela força elétrica para esse deslocamento aqui, ó, é nulo. Tá? Não tem um trabalho sendo realizado pela força elétrica para deslocar a partícula a uma distância fixa r dentro de um arco de circunferência.
Ok? Então, maravilha. Então, isso é válido para qualquer trajetória em círculo, tá? Então, desde que você tenha uma trajetória desse tipo aqui, ó, em círculo, desde que você esteja se deslocando, né, a uma distância r fixa, né, seja aqui, seja mais longe, para qualquer trajetória desse tipo aqui, você tem essa mesma situação, tá? Então, esse daqui é válido, tá? Válido para qualquer trajetória em círculo. Ok? Então, beleza. Então, isso daí tá tranquilo. Agora, uma outra possibilidade que existe é pegar essa mesma partícula. Vamos pegar essa mesma partícula. Vou olhar aqui, ó. Eu tenho aqui meu eixo Y. Tenho aqui o meu eixo do X. Ok? Tem a minha carga Q geradora do campo aqui, ó. Então, tem o meu mais Q aqui gerando um campo elétrico radial. Tá ok? E aí, eu vou fazer um deslocamento agora que não é mais ao longo de uma trajetória de círculo, mas sim ao longo de uma trajetória radial. Então, eu vou pegar a minha partícula em um determinado... Vou colocar aqui, ó, uma linha guia, tá? Para eu poder pegar a minha partícula do ponto A e levar ela até um ponto B, tá? Então, eu quero fazer essa trajetória aqui, ó. Vou tirar ela do ponto A e levar ela até o ponto B. Então, a minha partícula Q0, que está aqui, ó, tá? Então, o meu Q0 ele está aqui, ele vai se deslocar uma quantidade dl nesta direção, tá ok? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que o ponto inicial, aonde estava, né, essa partícula, de onde ela saiu, isso daqui vai ser identificado por um vetor r de A, okay? É a distância até o ponto A. E essa distância aqui, ó, até onde ela vai parar, vai ser identificado por um vetor... deixa eu tentar desenhar aqui. Aqui, ó. Ficou ruim o desenho, mas a ideia é essa. Vai ser identificado por um vetor R de B, ok? Então, eu vou sair da posição RA e vou até a posição RB, ok? E aí, a posição desta partícula, onde ela está no momento que eu estou olhando para ela, é uma posição genérica, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, tá? Essa posição genérica aqui, ó, ela vale um R que está mudando. Esse R ele vai mudar desde RA até RB. Tá? E esse valor aqui, essa grandeza aqui é uma variável, tá? Então, aqui eu estou investigando uma situação onde a trajetória que eu estou analisando, ela é dita radial. Lá era uma trajetória que era dita circular, ok? Então, tá bom. Então, vamos ver como que fica o trabalho realizado pela força elétrica nessa situação. E a gente sabe que o campo gerado por essa partícula aqui, ele está apontando assim, ó, ele está radialmente, não é? Ele vai sair radialmente aqui, ó. Ele está nessa mesma direção da linha aqui, tá? Consequentemente, a força elétrica também. Por quê? Porque a força elétrica, por definição, ela é o meu Q0 vezes o campo elétrico. Esse Q0 meu está positivo aqui nesse exemplo que eu estou trabalhando, ok? Se fosse negativo, a força elétrica estaria no sentido contrário, tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, eu estou interessado em duas coisas, ok? Primeiro, eu quero saber quem é o trabalho realizado por esta força aqui, tá? Por definição, o trabalho que eu quero calcular é o trabalho do ponto A até o ponto B, da força escalar o deslocamento, que neste caso a força é a força elétrica, o Q0 ele é uma constante, ele sai fora da integral, e esta integral aqui, ó, ao invés de ser R de A até B, ela será uma integral de R de A até R de B, ok? E de quem? Do campo elétrico escalar o nosso dl, ok? Aí eu preciso olhar agora quem que é esse campo elétrico e quem que é esse dl. Porque agora ele não é mais uma constante. Na situação que eu estava analisando aqui, ó, ele era uma constante, ele poderia até sair fora da integral. Eu poderia fazer o produto escalar desses dois, tá? Mas agora eu sei que esse R aqui, ele é uma variável, ele está mudando. E eu sei o seguinte, ó, sei
que, né? Eu sei duas coisas importantes nessa situação. Eu sei que o campo elétrico, ele depende da distância, ele é a carga dividido por 4π ε0 sobre r ao quadrado, tá? Então, ele tem essa dependência com r na direção do r vetor. E aquele dl que eu estou querendo trabalhar ali, ó, desta vez, ele é um dl que acontece apenas em uma única direção. E a direção é a que coincide com a direção que aponta o campo. Então, eu posso reescrever esse dl como sendo um dr na direção do r vetor. Tá? Então, isso daqui é uma informação importante para eu conseguir chegar a uma conclusão a respeito desta integral aqui. Ó, tá? Então, veja. Se eu fizer o produto escalar de E dl, eu vou acabar com este termo, né, que é o módulo, vezes este termo, que é o módulo R escalar R. Eu vou fazer aqui no cantinho, aqui, ó, tá? Então, o que é o meu R escalar R? É um módulo de um, módulo do outro, que é 1, eles são vetores unitários, cosseno do ângulo entre eles. Eles apontam na mesma direção. O dr está nessa direção, o dl, e o campo também. Então, o cosseno entre eles é de 0 graus. Esse cosseno aqui vai dar 1, então isso daqui vai dar 1, de modo que esse produto escalar EDL, ele vai ser simplesmente o módulo vezes o módulo, tá? O módulo de E vezes o módulo do DL. Então, se eu reescrever essa expressão para o trabalho, eu vou obter o seguinte, ó. O trabalho realizado pela força será o meu Q0, okay? Que já está fora da integral, a integral de R de A até R de B, ok? De Q sobre 4π ε0, tá? dr, tá? Que o meu integrando agora ele mudou para dr, sobre um R ao quadrado, tá? Que é a dependência do campo. O campo ele decai com R ao quadrado. Tudo isso daqui é uma constante, ele vai sair fora do processo de integração. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, eu vou ficar com Q0 sobre 4π ε0, a integral de RA até R de B, dr sobre R ao quadrado, ou 1 sobre R ao quadrado dr, tá? Dá na mesma. O lance é que, se você olhar essa integral, isso daqui é R a menos 2, não é? Então, qual que é a regrinha de integração quando eu tenho algum expoente desse tipo, né? Eu tenho que somar 1 no expoente e dividir pelo valor que deu, não é? Então, eu vou ficar com R a menos 1 menos isso daí, tá? Então, o trabalho, ele vai ficar o seguinte, ele vai ficar Q0 dividido por 4π ε0, tá? Aí eu vou ficar aqui multiplicando o valor desta integral aqui, ó, que dá menos 1 sobre R, tá? Confere aí esse resultado, tá? Vê se a integral de 1 sobre R ao quadrado dá 1 sobre R, menos 1 sobre R. Isso daqui vai ser calculado de RA até RB, ok? Então, eu tenho que substituir o valor final aqui, menos esse valor inicial aqui, ó, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó, o trabalho, ele será Q0 dividido por 4π ε0, tá? Aí vai ficar menos 1 sobre RB, menos 1 sobre RA, tá? Então vai ficar 1 sobre RA, ele fica positivo. Eu vou colocar ele aqui na frente, ó. 1 sobre RA menos 1 sobre RB, ok? Então vai ficar essa expressão aqui para o trabalho realizado pela força elétrica quando eu tenho um deslocamento que é radial, ok? Então, na situação onde eu tenho um deslocamento radial, esse daqui é a situação que melhor expressa o trabalho realizado sobre a partícula pela força elétrica, tá? Isso daqui é por Fe, tá? Tô olhando para essa força aqui, ó. Ok? Então, tá. Então, eu já sei que existe uma diferença entre o trabalho realizado nesta situação aqui, quando o trabalho é radial, e eu sei que tem uma diferença para quando você realiza o trabalho desta forma aqui. Dessa forma aqui, o trabalho ele é igual a zero, ok? Então, nós já vimos isso tudo. Agora, o que falta entender é numa situação onde o trabalho que eu realizo
a partícula, ela desenvolve uma trajetória composta. Tá? Então vamos escrever aqui, ó. Cadê meu pincel que eu perdi aqui? Tá? Vamos pensar agora para uma trajetória composta. Ok? O que seria uma trajetória composta? Onde ele vai fazer as duas coisas. Ele vai fazer um deslocamento radial e um deslocamento em círculo, tá? Em arco de círculo. Então eu tenho aqui o meu eixo Y, tenho aqui o meu eixo do X, Y, ok? E aí eu tenho aqui a minha partícula, o meu Q, que é positivo, que gera um campo radial saindo em toda a região do espaço. E aí eu vou fazer a seguinte trajetória. Eu vou sair, eu vou colocar uma linha guia aqui, ó. Tá? E colocar uma linha guia mais para cá. Então eu vou sair do ponto A, eu vou caminhar até um ponto qualquer aqui, que eu vou chamar de I, ok? Aí deste ponto I eu vou desenvolver um arco de círculo aqui, ó, tá? E aí depois eu vou caminhar para um ponto B, tá? Para um ponto B. Então aqui I, final e B, ok? Então eu tenho uma situação aonde eu vou colocar, para não ficar muito poluído, gente, eu vou tentar escrever aqui da melhor maneira possível. Ó. Aqui os pontos A, ele é localizado por um R de A, ok? Espero que dê para enxergar aí. O ponto B, ele é localizado aqui, ó, por um R de B, tá? Um R de B, tá aqui, um R de B. Só que o ponto I e o ponto F, tá? Esse ponto aqui, ó, ele vai ser localizado por um RI, ok? E esse ponto F aqui, ele vai ser localizado por um R de F. E esse R e esse RF, eles são iguais, tá? Eles fazem, ó, eles só desenvolvem um arco de círculo, ok? Então eu tenho essa situação aí. E a minha Q0, ela vai andar tudo isso. A minha Q0, ela vai sair daqui, ó, tá? Aqui está a minha Q0, ela vai vir para cá, aí ela vai vir para cá, vai andar aqui, ó, tá? Aí depois ela vai sair daqui e vai vir para cá, tá? Então esse é o caminho que a minha Q0 faz. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu quero mostrar um caminho genérico. Porque qualquer trajetória que você queira descrever depois, por mais esquisita que ela seja, ela vai ser um conjunto de deslocamentos radiais, arcos de círculo, radial, arco de círculo, radial, arco de círculo, radial, entendeu? Você pode fazer uma composição desse tipo aqui para descrever depois qualquer tipo de trajetória, tá? Então, na verdade, a gente está querendo generalizar aquelas conclusões que a gente tirou anteriormente para uma trajetória qualquer, tá? Para ver como que se comportaria a energia potencial elétrica nessa situação. Então tá, então eu estou nessa situação aqui, ok? Então veja, então o trabalho ele continua a mesma coisa. Por definição, ele é a integral de A até B da força que é exercida sobre a partícula dl, ok? Então ele continua sendo isso daí. Só que aqui no caso a gente tem diferentes trechos, diferentes contribuições. Então o trabalho ele pode ser olhado da seguinte maneira: esse trabalho de A até B, ele pode ser olhado, esse daqui continua, tá? Eu estaria aqui na frente. Ele continua e ele pode ser escrito da seguinte forma: ele pode ser escrito como um trecho de A até I, ok? De A até I. E aí esse de A até I eu calculo o meu FDL para ver o quanto que é o deslocamento ali. Aí eu tenho mais uma parcela que é de I até F, do meu FDL, ok? Tem outra parcela que sai do F e vai até o B. Então, no final das contas, eu saí de A e fui até B. Né? Na hora que eu olho para os três trechos aí, ó. Trecho 1, trecho 2, trecho 3. Então, FDL. Então, eu fico com essa situação aí. Eu fico com diferentes integrais. Ok? Só que tem um detalhe. Essa integral de I até F, não é? Ela é uma integral de arco de círculo. O R ele já é uma constante. Na hora que eu olho para esse produto escalar aqui, ó,
né? Então vamos olhar para o F neste ponto aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Aqui o campo ele é radial, ele está aqui, né? A gente sabe que o F ele é um Q vezes E, né? Então o F também está nessa direção. Esse daqui é o meu DL, né? Então assim, o ângulo entre E e o DL nessa situação, ele é igual a zero. Nessa situação aqui, ó, o meu F escalar o DL, a gente já mostrou isso antes, né? Só vou reforçar aqui. É o módulo de F, o módulo de DL, cosseno do ângulo entre eles, que é de 90 graus. Nesse caso aqui, o cosseno dá zero, então isso tudo aqui dá zero. Então, esta integral que eu estou olhando aqui, ó, ela é nula. Isso daqui vale zero, certo? Então, ela é nula. O que eu fico? Eu fico com um trabalho neste trecho e um trabalho nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho radial e nesse trecho radial. Tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, como que vai ficar a nossa integral? Nossa integral vai ficar da seguinte forma. Deixa eu tirar essa folha aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar que o trabalho realizado sobre aquela partícula, a gente já viu que esta integral aqui, ó, ela vale isso aqui. Concorda? Ela é calcular, ela é menos 1 sobre R no trecho, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, para a primeira integral, eu vou ficar com Q0 dividido por 4π epsilon 0. Aí é menos 1 sobre R, calculado do final para o início, tá? Então, vai ficar 1 sobre RA menos 1 sobre o RI, ok? Mais a outra integral que deu zero, mais o resultado da outra integral, que é a mesma coisa. Q0 dividido por 4π epsilon 0, tá? 1 sobre RJ menos 1 sobre RB, ok? Concorda? Então, olha só. Todo o raciocínio que eu havia feito anteriormente, né, eu desenvolveria e eu chegaria nessa resposta aqui, ó, tá? Então, ó, o primeiro trecho, ele é de RA, ele é de, cadê? Aqui, ó. Ele é de RA até RI, tá? Então, ficaria de RA até RI. Então, a resposta ficaria o final RI menos RA, mas como já tem um sinal de menos aqui, ele inverte, ok? Dá para ver aí? E aí aqui é a mesma coisa, tá? Ficaria de RJ até RB, não é? Então ficaria RB menos RJ, mas aí inverte por causa desse sinal de menos aqui, ok? Então tá. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, quando eu rearranjar isso daqui, né? Eu posso reescrever tudo isso daqui da seguinte forma, ó, o trabalho ele será igual. Esse é um termo comum, esse é um termo comum, fica em evidência. Q sobre Q0, 4π epsilon 0, e aí fica 1 sobre RA menos 1 sobre RI, mais 1 sobre RJ menos 1 sobre RB, ok? Só que aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês para esse termo aqui, ó, 1 sobre RI e 1 sobre RJ. RI e RJ, para a condição dessa integral ser igual a zero, significa que eles estão descrevendo um arco de parábola, o início e o final de um arco de parábola. Eles têm o mesmo valor, eles têm o mesmo módulo, tá? Então, esses valores aqui, ó, eles são iguais. E eu tenho um positivo e um negativo. Logo, isso daqui, ó, se cancela, tá? E aí, finalmente, eu vou ter que o trabalho vai ser igual a Q0 dividido por 4π epsilon 0, 1 sobre RA menos 1 sobre RB, tá? Então, essa daqui seria a minha resposta final para uma trajetória que é composta, tá? Ó, para essa trajetória que é composta, mas cujo resultado é o mesmo para a trajetória radial, tá? Então, na trajetória combinada, o trabalho ele depende só da distância de separação RA e RB entre as cargas. Tá? Então, isso é válido para qualquer tipo de segmento. Para qualquer trajetória arbitrária que você tenha, você pode encarar ela como um número infinito de trajetórias infinitesimais de raios e de arco. Tá? Então, você pode fazer isso aqui. Ó, tá? Pode fazer aquilo que eu estava explicando aqui. Ó.
essa trajetória aqui é toda esquisita, não é? Então eu posso fazer, ó, é um DR, isso daqui é um arco, isso daqui é um DR, isso daqui é um arco, isso daqui é um DR. E aí você vai compondo ela, né, de forma que você faça toda a trajetória para ela virar uma soma desta maneira aqui, ó. Calma lá. Cadê o negócio? Ih, gente, perdi a folha. Peraí, que eu tenho ela. Aqui, ó. Você pode transformar ela numa soma de parcelas, tá? Então você pode ir lá e falar assim, ó, o que é a minha trajetória esquisitona? É uma soma de parcelas assim, ó. Raio, arco, raio, arco, raio, arco, raio, arco e assim vai. E a conclusão que você vai tirar, que você vai provar, que você vai mostrar, é que essa trajetória composta, tá? Ó, vamos relembrar. Isso daqui, ó, foi só radial. Só radial. Isso daqui é composta. E elas têm o mesmo valor, né? O mesmo resultado. Então eu chego na mesma conclusão, tá? Então o trabalho realizado pela força elétrica, ele é independente do trajeto, tá? Ele é independente da trajetória que você faz. Se você for relembrar lá da sua Física 1, né? Então, vamos anotar aqui, ó. Qual que é a sensação que a gente tem? Trabalho, né, da força elétrica, ele é independente da trajetória, tá? Se isso daqui, né, como isso daqui é verdade, a gente mostrou isso daqui, a gente pode dizer uma coisa, certo? Que o trabalho realizado por uma força que não depende da trajetória significa que essa força, o pincel está acabando, que essa força ela é conservativa, tá? Força conservativa. Se o trabalho independe da trajetória, essa força ela é considerada uma força conservativa, tá? E aí a variação da energia potencial é um negativo do trabalho realizado por essa força conservativa. Se você reparar aqui, ó, né, eu tenho que o trabalho ele vai estar relacionado com, né, a variação dessa energia potencial. Então eu tenho o seguinte, ó, sabemos que o negativo do trabalho, né? Trabalho é igual a menos ΔU. Lembra lá da mecânica? Tá? O que é o ΔU? É o U final menos o U inicial. O que é o U final? É o U de B menos o U de A. É essa situação que eu tenho aqui. Certo? Então, se o trabalho é igual a isso daqui é igual a menos a integral de A até B do F dl. Concorda? Então eu tenho o seguinte, eu tenho que o U de B, né? O U de B menos o U de A, ele vai ser igual a este termo aqui, ó, tá? Que é o trabalho que eu calculei. Ele vai ser Q0 dividido por 4π ε0. E o sinal de negativo que aqui está, ele vai acabar gerando uma modificação nesses termos aqui, ó. Esse daqui vai ficar negativo, esse daqui vai ficar positivo e eu inverto isso, tá? Então vai ficar assim, ó, vai ficar 1 sobre R de B menos 1 sobre R de A, tá? Então é isso daí que eu tenho para o meu ΔU. Esse cara aqui, ó, é o meu ΔU, né? Então aqui está a variação da energia potencial elétrica por uma carga Q0 que se desloca em um campo provocado por uma carga pontual Q. Tá? Então, essa aqui seria a minha energia potencial, a variação da minha energia potencial gravitacional. Ok? Então, uma das coisas que é comum a gente fazer quando a gente estuda a energia potencial elétrica é estabelecer o seguinte. Eu não sei se vocês fizeram isso em Física 1, mas em geral a gente escolhe um ponto de referência, né? Então eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um ponto de referência
onde a energia potencial ela é igual a zero. Tá? Ela é igual a zero. Então, o U ele passa a depender deste ponto de referência escolhido. Em geral, quem que é o nosso U? Aonde que o nosso U ele é igual a zero? Ele é igual a zero quando o R ele tende para infinito. Quando ele está muito longe, quando a carga Q0 está muito longe da carga geradora do campo, essa energia potencial aqui ela vai a zero. E aí o que eu faço? Em geral, a gente inverte a trajetória e faz o seguinte, ó, o nosso RA, a carga ela vem lá do infinito, tá? Ela vem lá do infinito. E o nosso RB, ele é um valor R qualquer, onde ela vai estar. Então eu tenho aqui o meu referencial x, y, tá? Então eu tenho um ponto A lá no infinito e eu venho trazendo a carga aqui para perto, tá? Então aqui vai ser o meu DL, o meu DR. De modo que ela chega aqui em um determinado ponto que ele é identificado por um R qualquer, tá? Então é assim que eu olho para o potencial elétrico em um ponto, tá? Então eu estabeleço isso daqui, tá? Eu coloco esse ponto de referência, falo que lá no infinito a minha energia potencial é igual a zero. Isso inicialmente pode parecer um pouco meio estranho, mas é assim que funciona, tá? Em geral eu pego uma coisa que está lá no infinito, que não está sujeita ao campo elétrico, que não está sujeita a uma energia potencial, e venho trazendo ela para perto até ela perceber isso, e aí eu vejo qual que é o trabalho que foi realizado, que foi envolvido, e por aí tal. Então, nessa situação aqui, a gente pode dizer o seguinte, que a energia potencial, ela depende só da posição, dessa posição R, da seguinte forma, ela é Q0, Q dividido por 4π ε0R. Né? Então, essa daqui seria a minha energia potencial elétrica em um determinado ponto R. Então, energia potencial, certo? Elétrica. Okay. Então, essa é a minha energia. Okay? Ainda não é o meu potencial elétrico, é a minha energia potencial elétrica. Tá? E aí, a gente pode perceber ainda o seguinte, ó. Pela definição que nós fizemos, né, anteriormente, cadê a definição que nós fizemos anteriormente? Por essa definição que nós fizemos aqui, ó, tá? Então, se o U inicial está lá longe, o meu UB, o meu U de R, ele acaba sendo negativo da integral aqui, ok? Então, eu posso escrever que logo o meu U de R ele vai ser igual ao negativo do trabalho que é realizado vindo lá do infinito até um ponto R qualquer do meu F dL, ok? Então, o U de R ele é o negativo do trabalho realizado, tá? Ele é o negativo do trabalho realizado. Nossa, eu já estou com 38 minutos. Então, o negativo do trabalho realizado por uma força, ele é o mesmo que o trabalho realizado contra aquela força. Lembra disso? E aí o meu U de R, como o trabalho realizado contra a força elétrica, por um agente externo, quando a partícula de teste se move de um ponto distante e a uma distância de separação R, de uma carga pontual, ele vai ser descrito desta forma aqui, ó, tá? Então, você sempre imagina isso. Eu quero determinar qual que é a energia potencial da carga, né? Por exemplo, em uma distribuição eu tenho Q aqui, eu quero encontrar a energia potencial da carga Q0 aqui. Então, você sempre imagina isso, que ela veio lá do infinito e veio parar nesse ponto aqui, que é distante de uma quantidade R da sua Q0. Ok? Então, você vai calcular ele desta maneira aqui, ó. Ok? Maravilha, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo aqui, senão eu não coloco isso no YouTube. Antes de encerrar, na verdade, a gente precisa falar mais de uma coisinha que eu estava esquecendo, que é o seguinte, ó. Tem uma situação, a gente já viu lá a situação da trajetória genérica e tal, mas uma coisa importante é descrever essa energia potencial que a gente estava calculando, elétrica, tá? Elétrica para um campo gerado, tá? Gerado
para N cargas. N cargas. Tá ok? Então, veja só. Vamos pensar inicialmente em duas, obviamente, mas você pode ter N, né? Vamos pensar em duas para facilitar as contas. Então, eu tenho aqui o meu eixo Y, eu tenho aqui o meu eixo do X, e aí eu tenho duas cargas geradoras do campo, tá? Eu tenho aqui a minha Q1 e eu tenho aqui a minha Q2, ok? Então, tem essas duas cargas aí, e eu tenho aqui a minha Q0 perdida, coitadinha, aí no meio, de modo que ela está a uma distância. Eu fui infeliz nesse desenho, tá? Mas a ideia é que ela esteja a uma distância R1 da carga Q1 e esteja a uma distância R2 da carga Q2, de modo que essas distâncias elas são diferentes, tá ok? Tá, então uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: para eu calcular o trabalho, ou para eu calcular a energia, potencial, eu tenho que lembrar que a força elétrica que é executada sobre essa partícula, ela depende do quê? De Q0 vezes o campo elétrico. E nesse caso, o campo elétrico é o campo elétrico resultante que ela está sentindo neste ponto aqui, ó. É o campo elétrico devido à contribuição da Q1 e da Q2. Então, esta força elétrica que me interessa é o meu Q0, que multiplica o E1 vetor mais o E2 vetor. Tá? Eu preciso fazer essa soma vetorial dos dois campos neste ponto aqui, tá? Independente de qual seja a configuração que eu esteja observando. E isso daqui vai ser válido também para a gente, vai ser verdadeiro, quando a gente tiver distribuições de cargas contínuas. Quando a gente tiver uma linha, um disco, uma esfera e por aí vai. Tá? Então, o trabalho que eu estou interessado em calcular, que é a integral de A até B do meu f dl, independente de como que seja essa trajetória A e B que eu for analisar aqui, ele vai ser um trabalho do tipo integral de AB do meu Q0, que multiplica o meu E1 mais o meu E2, certo? Escalar aqui, ficou ruim aqui a folha, tá? Desculpa. Ou escalar o meu DL. Então, isso daqui vai ter duas contribuições. Então, o meu trabalho ele vai ser o seguinte, ó. O trabalho ele vai ser a minha Q0, que vai multiplicar uma integral mais outra integral. De onde até onde? De A até B, de A até B, que é a trajetória que ela vai fazer, certo? Do campo E1 vezes o meu DL e do campo E2 vezes escalar, perdão, o meu DL, tá? E isso sucessivamente. Se eu tiver N cargas, 200 cargas, eu vou lá, E2, E3, E4, E5 e por aí vai, tá? Então, o trabalho ele pode ser subdividido, né, em contribuições de cada uma das partículas que são geradoras do campo, independente dessa trajetória AB que é feita, tá? Então, eu vou sempre olhar para a trajetória como sendo uma coisa só, mas aí eu vou considerar os campos individuais gerados por cada partícula, tá? E o bacana aqui é o seguinte, ó, o bacana é que se eu penso, né, com o U lá no infinito igual a zero, nós vamos ter o seguinte, nós temos que o U ele é Q sobre 4π ε0, e aí eu vou ter a carga 1 sobre, esse daqui é o meu Q0, tá? A carga 1 sobre o R1, mais a carga 2 sobre o R2, mais assim sucessivamente, certo? Então, eu vou ter contribuições desse tipo aí, de modo que esse U meu, essa minha energia potencial elétrica, ela pode ser escrita como sendo o meu Q0 sobre 4π ε0, a somatória de todos os meus QIs divididos pelos meus RIs. Esse daqui é que está o tchan, porque agora eu posso fazer com qualquer distribuição de carga, com qualquer situação que eu esteja analisando mais genérica possível, tá? Então, essa seria a situação mais genérica para eu trabalhar, tá ok? Então, aqui a gente finaliza esse conteúdo de energia potencial elétrica.